Eu fiz um remake sobre o vídeo de todos os tipos de demônios. Então agora para você que só acha que existe anjo da guarda, todos os tipos de anjos. Antes de começar, eu só vou deixar algumas coisas bem claras aqui. Existem várias religiões no mundo, e várias delas utilizam os anjos, ou seja, existem várias interpretações. Mas a que eu vou usar aqui é a dos cristãos, mais especificamente do catolicismo. Mas pode ser, é claro, que você reconheça algumas divisões e alguns nomes, mas com algumas diferenças. Isso é claro se você não for cristão ou católico. Os anjos são divindades, e quando eu digo que eles são divindades, não quer dizer que eles são deuses, mas sim que são seres que surgiram do divino. Ou seja, segundo a tradição cristã, os anjos são seres que foram criados por Deus para fazer um meio campo com a humanidade. As suas asas servem para facilitar o vai e vem da terra e os céus. Eles não nascem, não morrem e não se reproduzem. Eles não têm uma forma definida, apesar de mesmo assim poderem assumir uma forma humana. De todo jeito, eles não têm peso ou altura. Não se sabe exatamente quando eles foram criados. Nem mesmo a Bíblia diz isso. A única coisa que se sabe é que quando a Terra foi criada e tudo nela foi colocado, eles já estavam lá. Eles são, é claro, muito mais inteligentes do que os humanos, mas não são oniscientes. Possuem uma velocidade próxima à luz. Estão sempre próximos a Deus, sempre preparados para ajudar a humanidade. Não tem o número exato de quantos anjos existem, mas como diz no livro Apocalipse 5:11, milhões de milhões e milhares de milhares. Durante a Idade Média, vários teólogos tentaram fazer a divisão de anjos. Eles foram divididos no que eles chamaram de coros angelicais. Pseudo Dionísio e Tomás de Aquino fizeram uma divisão de acordo com a própria Bíblia, e é ela que a gente vai ver agora, começando de baixo para cima. Nessa esfera estão os anjos mais próximos dos humanos, aqueles que interferem nas nossas vidas. Eles são os anjos que estão mais próximos de nós, porém eles também são os mais fracos, eles estão em último na posição da hierarquia angelical. Eles cuidam e orientam os humanos. Sabe quando você tem aquele pressentimento de que algo ruim pode acontecer? Então, provavelmente é o seu anjo da guarda tentando te avisar. Provavelmente esse daqui é o tipo de anjo mais conhecido, brigando talvez com o anjo da guarda, não sei. Os arcanjos são os encarregados por Deus de realizarem as missões que vão além da compreensão humana. O mais conhecido deles deve ser provavelmente o Miguel. Inclusive ele é o único na Bíblia que é realmente chamado de arcanjo. Agora eu vou ler uma passagem da Bíblia aqui que cita o Miguel como sendo um dos arcanjos. Lembrando que eu estou utilizando uma Bíblia católica, certo? Então vamos lá. Aqui, em Judas 9, está escrito o seguinte: Ora, quando o arcanjo Miguel discutia com o demônio e lhe disputava o corpo de Moisés, não ousou fulminar contra ele uma sentença de execração, mas disse somente que o próprio Senhor te repreenda. O Gabriel, que seria um outro arcanjo, nunca foi citado como um, porém ele é sempre usado como mensageiro principal de Deus, por exemplo, quando ele foi lá passar a informação para Maria, que ela que seria a mãe de Jesus. Um outro arcanjo que é conhecido é o Rafael. No geral, dizem que existem 7 arcanjos, mas apenas o nome desses 3 aí que se conhece. E além de mensageiros, eles também são usados como soldados principais na luta contra o mal. Esses anjos são aqueles que levam os avisos e as instruções para os governantes, reis e príncipes. Eles também cuidam das cidades, países, estados, continentes, enfim, tudo isso aí. Eles são muito severos com aqueles que ignoram os avisos de Deus e vão contra a vontade dele. Eles aparecem quase sempre com um cetro e uma coroa. Às vezes também carregam uma cruz. E sua maioria são subalternos às classes superiores. A segunda esfera fica entre o céu e a terra. Eles estão sempre executando as ordens de Deus. Esses anjos têm um grande poder de concentração, porque são eles que têm que transformar o pensamento de Deus. Eles sempre aparecem segurando uma espada flamejante que eles usam para espantar os demônios. Eles também são os responsáveis por manter a memória e a história dos humanos. Cuidam dos animais e dos elementos, a água, terra, fogo e ar.
E se você já estudou um pouco sobre demônios, já deve ter escutado algum desses nomes, como principados ou potestades. Isso porque entre os demônios tem os anjos caídos. Esses anjos ajudam a realizar as tarefas divinas, ajudam a tirar os obstáculos no caminho e fortalecem a fé, e também realizam milagres. Eles aparecem quase sempre como jovens, segurando um cajado ou um bastão. Eles também têm poderes sobre a natureza, podem acalmar tempestades, maremotos e terremotos. Também conhecido por domínios, esses são os ministros de Deus. São eles que fazem o que for preciso para a vontade de Deus ser realizada, e fazem de tudo também para que o universo não saia dos eixos. Entre os anjos, eles são os mais antigos. Eles carregam o cetro e uma espada, o que simbolizaria o poder deles sobre os coros inferiores. Esses são os anjos que são mais próximos a Deus, que são dedicados a louvá-lo e a guardar os mistérios. Os tronos protegem o poder divino e também passam missões para os anjos inferiores. Quase sempre eles aparecem no formato de jovens ou no redemoinho de luz. Eles estão sempre segurando uma harpa ou uma cítara porque eles gostam muito de música, e é com isso que eles mantêm o trono de Deus. Depois da história de que Adão e Eva foram expulsos por Deus do jardim do Éden, foram esses anjos que guardaram o local, também a árvore da vida e os registros divinos. Eles são descritos como criaturas aladas que têm a cabeça de touro, de homem, de águia e de leão. Com o tempo, a imagem dos querubins acabou dando uma suavizada e foram representados como crianças. Inclusive na pintura do Rafael lá na Itália, o querubim aparece como sendo um garoto gordinho. Os serafins estão entre os anjos mais velhos, mais puros e mais elevados. A responsabilidade deles é simplesmente proteger o trono sagrado. Eles são descritos como tendo 3 pares de asas, um para cobrir o rosto para não ficarem olhando sempre para Deus, um para voar, logicamente, e um para cobrir os pés. Em alguns lugares dizem que na verdade, em vez de cobrir os pés, esses pares de asas cobrem as genitálias, não é porque eles não se reproduzem, que eles não têm genitálias, né? Em hebraico, o nome serafim quer dizer aquele que arde. Por isso que na maioria das representações eles aparecem sempre em chamas ou com um raio meio prateado. Um exemplo que eu posso dar de serafim para vocês é um que provavelmente todo mundo conhece, né? O Metatron, que seria o anjo supremo, o escriba de Deus. Em alguns lugares ele é até mesmo descrito como sendo o anjo mais próximo de Deus. Um outro serafim que eu posso citar aqui é o Leviatã. Sim, aquele monstro do oceano, aquela cobra gigantesca. Ele pode ser falado como sendo um serafim, só que é claro, ele é um anjo caído. Bem galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar deixando o like ou dislike, se inscreverem no canal e deixarem nos comentários algum assunto para um próximo vídeo, beleza? E me sigam nas minhas outras redes sociais, principalmente no site Roxinho, onde sempre tem lives sobre batalhas mitológicas. Falou!